Olá, boa tarde, boa noite a todos. Vamos aos treinos de questões para o concurso, na verdade não é concurso, é processo seletivo, de Mairiporã para professores, tá? Nós vamos fazer treinos aqui da parte dos autores da legislação federal, legislação municipal de Mairiporã, ok? Vamos lá? Vamos começar com os autores, ok? Vamos lá. Questão 1. As escolas fazem parte de um sistema ou rede de ensino sob coordenação da Secretaria Municipal de Educação, que compartilham o mesmo marco regulatório, leis, decretos, atos normativos do Conselho Nacional de Educação, com as secretarias de Estado, com o MEC. As famílias estão sendo inseridas em uma comunidade localizada em determinado território com seus costumes, valores e histórias. É o livro da Jane, da Castro e da Regatieri, Interação Escola-Família, Subsídios para Práticas Escolares. Vamos lembrar um pouquinho a respeito desse livro. A Castro e a Regatieri fala da importância dessa interação escola-família, em que professores, escola, pais de alunos devem falar a mesma língua, tá? Cada um com a sua função, porém, funções compartilhadas aí para que tenha sucesso, a educação tenha sucesso, ok? Só relembrando aí. Vamos lá. Então, a esse respeito do pensamento da Castro e da Regatieri a respeito dessa interação escola-família. Por estarem em contextos diferentes, as escolas e as famílias têm objetivos distintos e independentes, o que torna desnecessário o estabelecimento de uma relação entre elas totalmente diferente do pensamento. Pelo contrário, os contextos não devem ser diferentes, devem ser os mesmos objetivos, escola e família. Então, aqui está falando ao contrário, e está falando que o diálogo, que a interação é desnecessária, pelo contrário, é necessário. Então, a letra A está descartada. B, sempre com foco nos processos de ensino-aprendizagem, as escolas devem enxergar as relações professor-aluno, considerando seus contextos familiares. Por enquanto, essa é a correta, vamos ver as outras, C, as escolas devem desconsiderar, já está errado, a influência da situação socioeconômica e dos costumes familiares sobre o comportamento e o desempenho do aluno. Então, desconsiderar a vida da família, a cultura da família, os costumes, comportamentos, desempenho. Esse desconsiderar está errado, palavra negativa. D, as famílias devem ser informadas e educadas pelas escolas para que adquiram a cultura e os valores reconhecidos pelas instituições educativas. Não, nós devemos respeitar a cultura de cada família, Então, a alternativa correta aí, B de bola. Sempre com foco, palavra-chave, nos processos de ensino-aprendizagem. As escolas devem enxergar as relações professor-aluno, considerando seus contextos familiares. Então, a questão 1, B de bola, ok? B de bola. Vamos lá. Questão 2. Zabala e Arnal, no livro Como Aprender a Ensinar Competências, Zabala fala muito de competências, tá? O que são as competências? Saber fazer, sempre o melhor, sempre adquirindo o melhor. Discutem como as competências devem ser trabalhadas no mundo escolar. As alternativas a seguir apresentam os diferentes campos em que as competências devem ser trabalhadas. Ou seja, o Zabala fala que na escola devemos, nós professores, trabalhar com vários campos, as competências de vários campos. Entre elas, A, no campo social, B, no pessoal, C, no religioso, D, no profissional e E, no interpessoal. E daí tá pedindo para assinalar a correta, porém, a exceção.
ou seja, todas estão certas menos uma. Tem que prestar bem atenção quando vier exceto, exceção. Então, a exceção aqui é na letra C, campo religioso. Campo social tá certo, pessoal tá certo, profissional e interpessoal tá certo. A C é a exceção que tá errada, tá bom? Letra C. Próxima também é do Zabala. Zabala menciona que os conteúdos têm mais potencialidade de uso e de compreensão quanto mais relacionados estejam entre si. Sobre as formas de organizar os conteúdos, conforme o autor, assinale a alternativa incorreta. Então, todas estão corretas, menos uma, ok? Vamos ver qual que está incorreta aí. Todas estão corretas aí, menos uma, ok? Vamos ver qual seria aí. Vamos lá. Eu vou ler primeiro, né? Todas estão corretas, menos uma. A. Na multidisciplinaridade, a apresentação dos conteúdos é realizada por matérias independentes entre si, não demonstrando de modo explícito as relações que possam existir entre elas. B. Os métodos globalizadores são centrados no aluno e em suas necessidades educacionais, as quais determinarão os conteúdos disciplinares a serem utilizados. C. No enfoque globalizador, o aluno é o protagonista e as disciplinas não são rejeitadas, e estas são consideradas como um dos meios que se tem para o favorecimento do desenvolvimento pessoal do aluno. Certo, né? D. O método de projetos de Kilpatrick importa mais com o tema de trabalho, o objeto que se constrói ou a montagem que se faz do que com todas as habilidades individuais ou grupais, que serão promovidas para obter o objetivo definido. Então, aí, nesse caso aí, deixa eu ver se tem mais, vai até a D mesmo? É isso, é até a D mesmo. Pensei que tivesse mais alguma alternativa. Então, nesse caso aí, todas estão certas, porque tá pedindo para assinalar a alternativa incorreta. Incorreta. Ó, vamos lá. Na multidisciplinaridade, a apresentação dos conteúdos escolares é realizada por matérias independentes entre si. Olha o erro aí, é na letra A. Matérias independentes entre si. Pelo contrário, o Zabala fala que tem que ter uma integração entre as disciplinas, né? Não é para trabalhar fragmentado. Então, o português tem que dialogar com a matemática, porque já fala, ó, multidisciplinar. São muitas disciplinas, né? Que tem que interagir umas com as outras. Então, a alternativa incorreta aí é a letra A, tá? Vamos lá. 4. Segundo a perspectiva de Anthony Zabala sobre a função social do ensino, concepções sobre os processos de aprendizagem, instrumentos de análise e avaliação de aprendizagem, analise as afirmativas a seguir. 1. Existem diferentes formas de classificar as capacidades do ser humano. O sistema educativo deve levar em conta os tipos de capacidade que são diretamente relacionados aos objetivos da educação, como conteúdos conceituais, fatos, conceitos, princípios, procedimentais, procedimentos, técnicas e métodos, atitudinais, valores, atitudes e normas. A primeira está correta, tá? A 1 está correta, porque realmente ele fala que para ensinar precisamos dos 3 tipos: conceituais, procedimentais, atitudinais. Então tá certo a 1. 2. Então, a gente vai, se a 1 tá certa, a gente vai eliminar aqui, ó. A, se todas forem verdadeiras. B, se apenas a 1, vai ter que ler mesmo, né, pra gente ver, tá bom? Não dá para eliminar ainda. 2. Para Zabala, a melhora de qualquer das atuações humanas não passa pelo conhecimento e pelo controle das variáveis que intervêm nelas. Ó, não passa. Tem que tomar cuidado com não. Conhecer essas variáveis não influenciará
Então, eu nem vou terminar de ler, que a 2 está incorreta, tá? A 2 está incorreta. Então, se a 2 está incorreta, a letra A está falando que todas as afirmativas são verdadeiras, não. A B está falando que a 1 e a 2 e a 3 também não, porque a 2 está errada. A C também tem a 2, está errada. Só vai sobrar a D e a E. Ou é 1, 3 e 4. Ah, não. A E já está eliminada. Ó, nem terminamos, a alternativa correta é a letra D de dado. 1, 3 e 4, mas vamos terminar a leitura, tá? Ó, a 2 está errada. A avaliação é o processo-chave de todo o processo de ensinar e aprender. Sua função se encontra estreitamente ligada à função que se atribui a todo o processo. Nesse sentido, suas possibilidades e potencialidades se vinculam para a forma que as próprias situações didáticas adotam. Então, está correto que não está falando de prova, está falando de avaliação geral, né? Que é um processo, tá certo. 4. A presença de opções claras sobre a função do ensino e da maneira de entender os processos de ensino-aprendizagem e que dão um sentido ou outro à avaliação. Soma-se a necessidade de objetivos com finalidades específicas que atuam como referencial concreto da atividade avaliadora, que a faça menos arbitrária e mais justa. Correto. Então, 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. A alternativa D é a correta. Ok? Próximo. 5. Também desabala. As sequências didáticas, como conjuntos de atividades, nos oferecem uma série de oportunidades comunicativas, mas que por si mesmas não determinam o que constitui a chave de todo o ensino. As relações que se estabelecem com os professores, os alunos e os conteúdos de aprendizagem. Segundo desabala. As sequências didáticas, gente, é aquelas atividades que você dá para os alunos. A mesma atividade, só que níveis diferentes. Então, atividades fáceis, médias, difíceis, né? Uma sequência aí, tá? Vamos lá. Sobre esse assunto, tá? Segundo Zabala. Alguma coisa que tem a ver aí, deixa eu ver. É, isso mesmo. A avaliação somativa organiza a disposição dos conteúdos escolares, uma vez que é em função dela que se constituem os resultados. B. A família deve orientar os filhos em conjunto com a escola. Somente desta forma as interações escolares produzirão os efeitos emocionais favoráveis à aprendizagem. Veja, cuidado com esse somente nas provas de concurso, hein? Somente, só tem essa forma. C. O espaço de recreação é o lugar para se estabelecer as interações necessárias à efetivação do currículo. Os vínculos formados neste momento são a tônica necessária de aprendizagem escolar. Tá falando que só existe isso no momento de recreação, né? O momento de recreação é algo a mais e não o único, né? Para efetivar o currículo. Não. D. As atividades são o meio para mobilizar a trama de comunicações que pode se estabelecer em classe. As relações que ali se estabelecem definem os diferentes papéis dos professores e dos alunos. E aí, agora? E aí, com qual vocês ficariam? Quando fala que a sequência didática são oportunidades comunicativas, né? Só ela não resolve, né? Elas ajudam, mas só elas sozinhas não. E aí, com qual vocês ficariam? Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem e para vocês interagirem, já que nós não estamos fazendo no ao vivo, né? É uma forma de vocês verificarem aí. Vamos lá. Então, eu vou eliminar para vocês a B, somente, e vou eliminar a C, espaço de recreação. Tá falando que é a única forma de efetivar o currículo, a B e a C. Vai ficar entre A e entre D. Ou é a avaliação somativa, organiza a disposição dos conteúdos escolares, uma vez que é em função dela que se constituem os resultados, ou
O enunciado acima tem a ver com a D. As atividades são meio para mobilizar a trama de comunicações. Ó a dica aí, ó. Oportunidades comunicativas. Olha a dica aí. A alternativa correta, a letra D de dado. Ok? D de dado. 6. Conforme Small. A Small, gente, ela é uma autora que fala sobre a matemática, tá? O foco dela é na lógico-matemática, tá? Porém, no livro dela, ela cita o Gardner, que é um pesquisador aí que descobriu 7 inteligências no ser humano, depois acabou pesquisando mais e descobriu mais 2, ficaram 9, tá? As inteligências linguística, espacial, físico-sinestésica, interpessoal, intrapessoal, musical, natural, existencial. Sendo a lógica é o que desperta a atenção da autora, porque é a área dela, tá? Então, sobre a matemática, essa parte lógico-matemática, qual é a alternativa correta sobre a matemática? A. É a habilidade de aprender idiomas e de usar a fala e a escrita para atingir objetivos. B. É a disposição para reconhecer e manipular situações que envolvem apreensões visuais. C. É o potencial para usar o corpo com o fim de resolver problemas ou fabricar produtos. D. É a de reconhecer e classificar espécies da natureza. Ou E. É a capacidade de realizar operações numéricas e fazer deduções. Qual delas se encaixa com a lógico-matemática, gente? Claro que a letra E. As outras é de outras áreas, né? A letra E é a lógico-matemática, ok? Vamos lá. 7. Na consolidação dos direitos das crianças, as responsabilidades específicas dos adultos que as cercam vão sendo modificadas e a relação escola-família passa a ser regida por novas normas e leis. Segundo Castro e Regatieri, no Brasil, em termos legais, os direitos infanto-juvenis, dentre outros documentos nacionais legais, estão amparados pelo. Então, o que ela fala sobre os direitos das crianças, sobre a relação escola-família, né? Tudo dentro da lei, os direitos infanto-juvenis, em quais leis que ela cita? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. E aí, gente? Vamos lá. Alternativa correta, letra B de bola. O que elas falam, as leis, são Constituição Federal, que é a lei máxima que rege o país, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, já está dando a dica ali, infanto-juvenis, e a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. São essas 3 leis, tá? Letra B. A A tem LDB, tem ECA, mas tem Estatuto do Idoso. A C tem Regimento Escolar, Estatuto do Idoso, que não é. A D tem Regimento Escolar, que não é. A E, Regimento Escolar, que não é, tá bom? Então, todas que são certinhas é a letra B de bola. 8. No livro As 100 Linguagens da Criança, vamos lá. Este livro, gente, que é escrito por Edward Gandini Forman, eles falam a respeito dos projetos desenvolvidos em Reggio Emília, tá? Então, eles vão falar uma abordagem em Reggio Emília, que é aquele projeto da Itália, né? Enfim, não vou entrar, senão a gente não vai ter tempo para relembrar tudo, mas foi enviado para vocês, tá? A explicação. Então, no livro As 100 Linguagens da Criança, os autores mencionam os projetos de estudos em profundidade, desenvolvidos no Programa para a Criança de 2 anos, na Escola Laboratório do Desenvolvimento Humano. Segundo os autores, nos projetos, lembra que lá os projetos são feitos junto com as crianças, não para as crianças, junto com elas. Diferentes componentes podem ser necessários para provocar ainda mais as questões das crianças, ou para gerar um novo subgrupo de estudo. Entre esses componentes está quando o projeto é introduzido com uma provocação, um evento ou uma atividade estimulante que faz com que as crianças pensem sobre o tópico.
Durante esse período, tanto as crianças quanto os professores devem estar abertos a novas ideias, assinando a alternativa que preenche corretamente essa lacuna. Então, que componente que é esse que é introduzido como uma provocação? É a discussão, é a exploração, é a organização, é a representação, é o desenvolvimento. Aí, no caso, os autores falam a respeito da exploração, tá? Letra B de bola, exploração. 9. Segundo Mantoan, vamos relembrar, Mantoan é a autora que fala de educação inclusiva, fala de educação especial, fala das escolas das diferenças, do respeito às pessoas, dos educandos com necessidades educacionais especiais, enfim. Ela fala que é importante ter tanto a integração quanto a inclusão, é essa autora. Temos muitos desafios a enfrentar para atingir a educação como direito de todos. Um deles é não permitir que esse direito seja traduzido meramente como cumprimento da obrigação de matricular e manter alunos com necessidades educacionais especiais em classes comuns. Na perspectiva das autoras, acerca das relações entre inclusão e integração escolar, é correto afirmar que... Vamos lá, ela defende as duas coisas, mas ela fala que é necessário tanto a integração, você dar a matrícula, colocar o aluno lá, quanto a inclusão, envolvê-los no processo educativo, ok? Duas palavras-chave aí. Então, a esse respeito, nas alternativas tem que encontrar uma alternativa que fale corretamente sobre a inclusão ou uma alternativa correta que fale sobre a integração ou fale sobre os dois na mesma. Vamos lá. A inclusão escolar tem como objetivo ajudar pessoas com deficiência a obter uma existência tão próxima ao normal possível. Nossa, ao normal possível. Olha, gente, que erro grave. B. A inclusão tem o objetivo de disponibilizar a pessoa com deficiência padrões e condições de vida cotidiana próxima das normais. Olha a discriminação aí, próxima das normais. B, está eliminado. C. O objetivo da inclusão escolar é tornar reconhecida e valorizada a diversidade como condição humana favorecedora da aprendizagem. Vejam, olha essa como está cheirosa. D. A integração escolar está colocada como compromisso ético-político que implica garantir a educação como direito de todos. Não é integração, é inclusão, na letra D, tá? Trocaram aí. E. A integração visa garantir condições favoráveis à autonomia escolar social para que todos se tornem cidadãos de iguais direitos. Todos se tornem? Todos são cidadãos de direitos, né? Eles não vão ter que se tornar, eles já são, tá? Então, a alternativa correta, mais cheirosa aí, como vocês puderam perceber, é a letra C, tá? C. 10. Conhecer as diferentes formas do planejamento favorece o trabalho docente, qualificando e conferindo maior clareza ao processo educativo. Relacione abaixo as diferentes modalidades de planejamento e seus objetivos. José Sec Fusari. Esse autor é aquele autor que fala sobre planejamento. E daí no livro, né, ele explica sobre plano de curso, plano de aula, plano de ensino e PPP, Projeto Político Pedagógico, tá? Então aí, vocês têm que relacionar o conceito 1, 2, 3 e 4 com a coluna 2 aí, no caso, tá falando coluna 1, né? Coluna 2 aqui. Mas tudo bem, deixa assim, vai. Dá para entender. Então, relacionar o conceito plano de curso, onde está, o conceito plano de aula, o conceito plano de ensino e o projeto político pedagógico. Aí uma dica, vão pela que vocês tenham mais facilidade, tá? Por exemplo, vamos lá. Primeira, é a previsão dos objetivos e tarefas do trabalho docente, a previsão para um ano ou um semestre. Olha, a previsão dos objetivos e tarefas do trabalho docente para um ano ou um semestre.
É um documento mais elaborado no qual aparecem objetivos específicos, conteúdos e desenvolvimento metodológico. Eu estou falando sobre o quê? Quando a gente se junta lá no começo do ano, né, e planeja. Eu estou falando do plano de curso, plano de aula, plano de ensino ou PPP. Vão pensando aí. Conceito 2. É a sequência de tudo que vai ser desenvolvido em um dia letivo. É a sistematização de todas as atividades que se desenvolvem no período de tempo em que o professor e o aluno interagem numa dinâmica de ensino-aprendizagem. Ó, tá falando de um dia, gente. Se é um dia, vamos já colocar essa? A dica já tá aqui, ó. Um dia, o que você planeja? O que você planeja para um dia? Qual é o nome que a gente usa para esse um dia, gente? É o plano de aula. Eu vou planejar a minha aula daquele dia, né? Então aqui é o 2. Já dando a dica para não passar, tá? Vamos lá. Outro conceito é a sistematização. Ah, daí vocês fazem assim, ó. Vou dar uma dica. Se aqui eu tenho certeza que é o 2, tá? Vou dar uma dica. Se aqui eu tenho certeza que é o 2, eu vou olhar aqui, ó. Na segunda coluna, 1, 2, 3, 4. Então, assim, eu vou olhar assim, ó. 1, 2, né? Tá no número 2. Então, eu venho aqui, ó. Essas duas aqui já estão eliminadas. Eu nem preciso olhar de novo. Tá vendo? Tem que ser, na segunda coluna tem que ter o 2, ó. Tá vendo? Vamos lá. Aqui. É a sistematização da proposta geral de trabalho do professor naquela determinada disciplina. Já tá dando a dica aqui também, ó. Vou colocando as dicas, ó. Determinada disciplina. Aqui a dica. Um dia. Determinada disciplina, então, seria aqui plano de curso. Né? Plano de curso da disciplina. Então, aqui seria plano de curso 1. Certo? Peraí. Aqui, 1. Plano de curso. Vamos lá, continuando. Próximo. É o planejamento geral que envolve o processo de reflexão, de decisões sobre organização, funcionamento e a proposta pedagógica da instituição. É algo grande. É um processo de organização e coordenação da ação dos professores. Ele articula a atividade escolar e o contexto social da escola. É o planejamento que define os fins do trabalho pedagógico. Esse é o grandioso. O grandioso é o projeto político-pedagógico. É o 4 aqui, ó. Projeto político-pedagógico. Ok? Então, 2, 1, 4, olha lá, 2, 1, 4. Já achei a alternativa correta. Se estava na dúvida na primeira, ó, a primeira, vamos conferir, é a 3 aqui na primeira, tá? Ó, planejamento geral, né? Geral, fala de tudo, é o PPP, ok? Aqui, 3. Então, plano de ensino, que fala de todos, né? Então, vai ficar 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. A alternativa correta D de dado. Eu vou fazer assim, gente. Eu vou fazer todas dos autores. Primeiro eu mando para vocês, primeiro vídeo, para não ficar tão extenso. Aí depois eu vou fazer de legislação federal, legislação municipal. Vou mandar 3 vídeos aí para facilitar, senão fica muito extenso. 11. Sobre a gestão democrática na escola, é correto afirmar, segundo Jamil Khoury, gestão democrática, tomada de decisões do coletivo, né? O diretor é o gestor. 2 grandes exemplos de gestão democrática é o conselho de escola, o PPP, ok? Então, sobre gestão democrática, o que é correto falar sobre a gestão democrática? A. O respeito à diversidade,
a verticalização hierárquica e a descentralização nas relações de poder devem estar presentes na gestão das instituições escolares. B. O fortalecimento e autonomia dos órgãos colegiados asseguram a participação direta de todos os membros da comunidade externa nas decisões institucionais. C. Todos. C. A consulta à comunidade escolar em processos eletivos garante a efetivação do modelo de gestão democrática nas instituições escolares. D. A gestão democrática implica na descentralização de poderes, na autonomia institucional e a promoção da participação ativa. Aqui tá a dica, participação ativa de toda a comunidade. Então, a alternativa correta aí, letra D de dado. Tá? Vamos lá. 12. Quanto à avaliação da aprendizagem escolar segundo Lucchesi, só é incorreto afirmar que... Então, o Lucchesi fala sobre avaliação. Quando nós falamos sobre avaliação em concurso, nós temos que usar avaliação mediadora, formativa, contínua, processual, diagnóstica, são todas palavras positivas. O que não pode ser classificatória, por promoção, seleção, seletiva, são palavras negativas, tá? Aí não pode. Mas aí tá perguntando o incorreto. Todas estão corretas, menos uma. Incorreto. Então, meio de classificar os alunos em aprovados, já achamos a alternativa. Porque aqui tá pedindo o incorreto, ó. Incorreto. Incorreto sobre avaliação é letra A. Ó. Meio de classificar. Não podemos usar classificação em avaliação. Nem dizer aprovados, né? Não podemos. Olha os outros sobre avaliação, como está certo. Um ato dinâmico que precisa ter como objetivo final uma tomada de decisão que vise direcionar o aprendizado para o pleno desenvolvimento do educando, tá certo? Um processo de verificação da construção do conhecimento para ajudar a superar obstáculos, tá certo? Uma prática que deve ser capaz de ir além de avaliar a aprendizagem, mas entender o valor individual de cada um, propiciando o seu crescimento como indivíduo e como integrante da sociedade. Ó. B, C e D, todas cheirosas, têm a ver com respostas corretas numa prova. Mas aqui eles estão pedindo qual que é a incorreta sobre a avaliação, é a letra A. Certo? Letra A. Próximo. Questão 13. Em conformidade com o pensamento do Lucchesi, avaliar a aprendizagem discente é o processo que, agora sim, é a alternativa correta sobre avaliação. A. Se destina ao diagnóstico e à inclusão e melhoria do ciclo de vida dos discentes. É por si um ato amoroso. O educador deve ir até onde o educando está em suas dificuldades a fim de caminhar com ele rumo a uma solução possível. B. Sugere assumir uma didática que não direcione o processo, já está eliminada, né? E está falando de classificatório seletivo. C. Implica o atendimento ao ensino individualizado, não existe esse ensino individualizado. D. Se destina a punir os instrumentos de coleta de dados, punir, né? Como recursos de controle, também não. Então, todas essas estão negativas e tem palavras negativas para o concurso. A única que está correta, conforme o pensamento de Lucchesi, é a letra A, é a correta, tá? Letra A. Próximo. 14. Para Lucchesi, a avaliação é um ato amoroso e dialógico, que envolve sujeitos e, como tal, a primeira fase do processo de avaliação começa com A. Acolhimento do sujeito avaliado. B. Qualificação dos conhecimentos prévios. C. Julgamento das aprendizagens avaliadas. Ou D. Diagnóstico do perfil do sujeito. Tá? Ó, aqui tá falando, envolve sujeitos e, como tal, a primeira fase do processo de avaliação. Qual é a primeira fase? Antes, né? Vamos lá. Qual a primeira fase de uma avaliação?
conforme o Lucchesi, né? Vamos lá. Uma que já está descartada é julgamento, né, gente? Julgamento já está descartado. Não pode ser julgado. Julgado é palavra negativa. Então, ó, avaliação é um ato amoroso e dialógico que envolve os sujeitos. E como tal, a primeira fase do processo de avaliação começa com avaliação. A palavra aqui. O diagnóstico, né? Uma avaliação diagnóstica primeiro, para depois dar início. Então, letra D de dado. D de dado aqui. Aquela avaliação diagnóstica, não é? Sondagem, essas coisas. Vamos lá. 15. Lucchesi aborda a avaliação de aprendizagem em duas perspectivas, avaliar ou examinar. Entre as alternativas abaixo, a prática de avaliar relaciona-se com. O Lucchesi, ele é a favor de avaliar como um processo e ele é contra o ato de examinar só nota a prova, tá? Avaliar ele é a favor, examinar ele é contra. Então, quando eu falo de avaliar, palavras positivas, mediadora, diagnóstica, formativa, contínua, processual, palavras-chave positivas, mediadora, diagnóstica, né? Acho que eu já falei. E examinar é classificatória, seletiva, é por promoção, que só pensa em nota, tá? E ele tá pedindo para achar a alternativa que fala, né? Na prova eles estão pedindo a que fala sobre avaliar, a forma correta de avaliar. A função diagnóstica configura-se como um momento dialético do senso de estágio em que se está e sua distância do ponto a ser atingido. Nossa, só para dar um nó na cabeça de vocês. B. O uso da avaliação da aprendizagem que ocorre como disciplinamento social. C. Os pais das crianças e dos jovens que geralmente estão na expectativa das notas dos filhos. Nota é examinar. D. Sistema de ensino que acompanha o desempenho da educação através de gráficos estatísticos com resultados quantitativos dos alunos. Isso é examinar. E. A função classificatória constitui-se num instrumento estático e frenador do processo de crescimento. C, D e E se referem ao ato de examinar. Eu sempre deixo duas para vocês pensarem. Examinar. E aqui, examinar. Ele quer a alternativa que fala de avaliar. Vamos ler novamente aqui as duas. A função diagnóstica configura-se como um momento dialético do senso de estágio, em que se está e de sua distância do ponto a ser atingido. B. O uso da avaliação da aprendizagem, que ocorre como disciplinamento social. Não é disciplinamento social, né, gente? Colocar a avaliação como disciplina, falando de comportamento. Não. Então, a única que tem a ver com avaliar, já tem a palavra-chave aí, a diagnóstico, é a letra A. Ok? Letra A aí no 15. Vamos lá. 16, já está terminando a parte de autores. 16. De acordo com Ilma Passos Alencastro Veiga, famosa Veiga, a abordagem do projeto político-pedagógico como organização do trabalho na escola está fundamentada em princípios que deverão nortear a escola democrática, pública e gratuita. Nessa perspectiva, são princípios norteadores do PPP. Então, a Veiga é a autora que fala da importância do projeto político-pedagógico e a identidade da escola. Então, nós temos que ver nas alternativas algo que esteja relacionado corretamente com o PPP, segundo o pensamento de Veiga. Então, vamos ler primeiro, então. A. Coordenação sistemática das ações pedagógicas em função da centralização necessária, padronização de comportamentos que visam a mudanças no ensino, nos alunos e nas famílias, cooperação individual para minimizar os conflitos.
Já está descartada, eu vou dizer por quê. Essa não seria a alternativa correta. Olha as palavras negativas. Centralização. Tem que ter a descentralização, não centralização, porque todos participam, né? Todos participam. Padronização também é palavra incorreta para concurso, né? Então, isso não tem a ver com o PPP. Vamos lá. Lembrando que o PPP é feito no coletivo, né? Todos participam da elaboração. B. Expansão da oferta de vagas, rearranjo formal da escola, participação dos profissionais da educação, controle de evasão. Será que é isso? C. Igualdade de condições de acesso e permanência na escola, qualidade para todos, gestão democrática, liberdade e valorização do magistério. D. Erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, superação das desigualdades educacionais, melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho. Esse daqui é uma grande pegadinha, tá? Ó. Esse aqui não é a alternativa correta. Não é que esteja errado, mas não é a alternativa correta sobre o PPP. Esse daqui são diretrizes do PNE. Olha a pegadinha aí. PNE que tá falando aqui. Tá? Pegadinha. Mas tudo bem, ó. Depois eu falo. Aqui, essa outra pegadinha aqui, ó. Vamos ver. Não é que pegadinha, tá certa também, mas essa daqui diz respeito aos princípios, ó, princípios da LDB. Tá vendo? Vamos lá. E fiscalização das práticas pedagógicas, busca de autonomia relativa da escola junto à administração central da educação, valorização dos profissionais da educação, expansão da oferta de vagas. E aí? Com qual ficaria sobre o PPP aí? Qual vocês ficariam? Ou B, ou ficariam com a E? Porque a C e D tá certa, tá, gente? Só que uma tá se referindo aos princípios da LDB e a outra tá se referindo ao Plano Nacional de Educação. E não ao PPP. Ó, vou ler de novo para vocês irem pensando. Abordagem do PPP como organização do trabalho na escola. Ó, a palavra-chave aqui, ó. Organização do trabalho na escola. Essa organização que deverá nortear uma escola democrática, né? Essa organização está na expansão da oferta de vagas, é uma forma de organização, rearranjo formal da escola, participação dos profissionais da educação, controle de evasão ou fiscalização das práticas pedagógicas, busca da autonomia relativa da escola junto à administração central, valorização dos profissionais, expansão de vagas. Aqui é uma pegadinha, vamos já eliminar por conta da palavra fiscalização, tá? Fiscalização, administração central, vamos descartar essa também. As outras estão corretas, tá? Igualdade de condições de acesso e permanência na escola, qualidade para todos, gestão democrática, tá certo, liberdade e valorização do magistério, tá certo, mas são princípios. Então, aqui a alternativa que estaria correta aqui seria a letra B de bola. Sobre Veiga, tá? B de bola. E a última, 17. Segundo Mantoan, também fala sobre educação inclusiva, educação especial, né? Temos muitos desafios a enfrentar. Ai, tá repetida essa, gente. A gente já fez essa. A alternativa correta é a letra C. Acho que ficou repetida. Desculpem, ficou repetida essa. A gente já fez essa. Acho que eu esqueci de tirar. Bom, aí a primeira parte primeira parte dessa gravação,
tá, gente? Daqui a pouco eu mando o restante para vocês. Vamos lá.